começando mais um programa em tom de conversa e dessa vez um programa diferente, porque nós vamos gravar com duas pessoas ao mesmo tempo. E convidamos a doutora Ana Maria Rabelo, que é secretária judiciária do Tribunal, do Tribunal Regional Eleitoral. Ela vai falar, claro, sobre a eleição de 2022 que está se aproximando. E convidamos também o doutor José Carvalho Peixoto, que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral. Os dois vão falar, como eu já disse agora há pouco, sobre eleições, sobre como está o TRE, se o TRE já está preparado, sobre candidaturas, enfim, tudo aquilo que interessa a você. Doutora, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente para esclarecer situações a respeito do TRE. Muito obrigado. É uma satisfação. Muito obrigado, Peixoto. Eu só consigo lhe chamar de Peixoto, porque todo mundo lhe chama de Peixoto também, né? Mas é José Carvalho Peixoto, tá claro. É isso mesmo. Peixoto, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Sempre à disposição. Peixoto, por uma questão até de respeito e hierarquia, nós vamos conversar com a doutora. Até afinal de contas, ela é uma mulher, né? Primeiro as mulheres, né? Claro, é assim claro. que você se comporta. Nós, homens, temos que nos comportar assim. Justamente. É justo, são né? maioria elas, viu? Inclusive no eleitoral, uma maioria, viu? É mesmo? É a maioria. Então é sobre isso que eu vou começar, sobre o registro de candidatura. Já que vocês, mulheres, doutora, são a maioria, me fale sobre a questão dos registros de candidatura. Muitos registros, enfim, as mulheres estão ocupando aquele espaço que poderia ter delas, doutor? Então, nós recebemos 580 pedidos de registro de candidatura, esses pedidos foram processados, né, os editais foram publicados. Desse universo de 580 pedidos, tivemos alguns candidatos impugnados, né? Sim. Tivemos 7 candidatos com impugnação. O impugnante em todos eles foi o Ministério Público. E em relação a 2 deles, também houve 2 outros impugnantes. Sim. Um deles foi um candidato e um outro uma coligação, né? Após esse prazo para impugnação, os impugnados, eles são citados para apresentar a defesa deles, para apresentar a contestação. Isso já ocorreu com todos eles. E esses processos estão sendo processados, né? Tem a fase de instrução e agora estão conclusos ao relator para julgamento. Doutor, nós estamos gravando esse programa que vai para a emissora de rádio, vai também para o YouTube, no dia 1º de setembro. Então, estamos há praticamente um mês das eleições, né? Quem é candidato nesse momento já é candidato. Sim. Aquilo que o TRE aprovou, está aprovado. Sim, o candidato ele tem um período de substituição, né? Os partidos, os candidatos podem pedir a substituição de algum deles por uma questão de indeferimento ou pode por conta de uma renúncia, e eles têm até o dia 12 de setembro para solicitar algum pedido de substituição. Esse pedido de substituição, ele só deve ser observado o prazo, porque eles têm até 12 de setembro para pedir a substituição, mas tem que observar o prazo de 10 dias da ocorrência do fato, ou no caso da renúncia, por exemplo, 10 dias da decisão judicial que homologou aquele pedido de renúncia. Isso aplica-se ao Legislativo e ao Executivo? Sim. Então, por exemplo, um candidato a governador, candidato A, candidato B, diz, olha, eu não quero mais ser candidato. Ele tem até o dia 12 para desistir, é isso, doutor? Sim, para pedir a substituição do candidato, até o dia 12 de setembro, 20 dias antes das eleições. Quer dizer, então não adianta, por exemplo, na véspera da eleição, ele dizer, eu não sou mais candidato, e aí botar um nome dele qualquer, ele não pode mais substituir isso, não. Não, é só na hipótese de falecimento. Sim. É que é até... Nem tudo é assim, né? Exatamente. Dura lex sed lex. Exatamente. Tem sempre a... As demais possibilidades têm que ser observado esse prazo de 20 dias antes. Doutora, como é que foi, desculpe, já Peixoto, chegou aí. Como é que começou a se desenvolver? Teve tranquilidade? Foi tudo correndo certinho? O TSE mandou muita gente que teve contas reprovadas. Como é que foi a situação? Não, nós recebemos, né, essas 7 impugnações que estão tramitando, né? Ainda estão tramitando certo. E vão ser julgadas no prazo, né? Aqui nós temos até o dia 12 de setembro também para julgamento desses processos, né? Sim. Todos os processos, inclusive os impugnados, né? E em relação a esse total de pedidos, nós já estamos com 80% desses pedidos julgados. Sim. Foi impugnado, 80%. Então falta pouco para os... 80% do universo total, certo. né? Desses 80% tiveram alguns indeferidos, a grande maioria pelo deferimento, e os que tiveram os seus pedidos de registro impugnados, ainda está em fase de processamento, de tramitação processual, instrução probatória, depois tem a fase de alegações finais,
para depois haver o julgamento. Doutora Ana Maria, o que provoca a impugnação de um candidato? A impugnação é quando ele não preenche alguma condição de elegibilidade, né? Não tem filiação partidária, não tem domicílio eleitoral. Isso é automático, essa filiação. E também quando ele incide em alguma causa de inelegibilidade. Entendo. A inelegibilidade, quem decide não é o Tribunal Regional Eleitoral, não, né? A inelegibilidade, ela está prevista na Lei Complementar 6490, Sim. que foi atualizada, né, com as alterações promovidas pela Lei da Ficha Limpa. Né? Essas causas de inelegibilidade, geralmente, elas são arguídas na impugnação e aí é processado e haverá uma decisão. Mas quem provoca é o Ministério Público. O Ministério Público é legitimado, o candidato é legitimado, a coligação é legitimada, até o próprio eleitor ele pode dar notícia de inelegibilidade. Assim eu entendo que o cidadão tem alguma coisa que ele não pode ser candidato, eu vou ao TRE e denuncio. Pode apresentar notícia de inelegibilidade. E aí ela é processada também nos próprios autos do registro de candidatura. Eu vou agora, doutora, falar um pouquinho com o Peixoto, né? Peixoto, eu queria saber de você o seguinte, como é que estão nesse momento os preparativos para a eleição? A gente está perto da eleição, mais ou menos um mês. Como é que estão os preparativos? Quantas urnas você imagina que nós... Imagina não, quantas urnas teremos no Estado, enfim. Como é que, o número de eleitores? Certo. O mês de setembro é um mês crucial para a gente. Nós temos nós temos que seguir o calendário eleitoral rigorosamente. Não tem como a gente chegar no dia que está marcado para um determinado evento e não deu tempo, vamos fazer amanhã. Não, tem que ser naquele dia. Então, nós temos as cerimônias públicas, que é de suma importância. Vamos ter a geração de mídias, começando no dia 14, vai ser 14, Já? 15 e 16, porque todos os trabalhos nossos de preparação de urnas é feito centralizado, ou seja, tem estados que a zona eleitoral faz, aqui não, tudo é centralizado aqui no TRE. Então, nós fazemos a preparação de tudo e depois distribuímos para as zonas, já na última semana da véspera do pleito, para que as urnas sejam distribuídas nos locais de votação, geralmente no sábado, na véspera da eleição. Essas urnas saem daqui lacradas e voltam lacradas? Saem lacradas e voltam lacradas, porque a urna, para a eleição, ela tem que ser movimentada sempre lacrada. A urna não pode estar sem os lacres. Então, nós temos a cerimônia pública de geração de mídias, dia 14, 15 e 16, e preparação de urnas começa no dia 15. 15 e vai até o sábado. Vamos fazer, inclusive, até no dia de sábado, porque são muitos dias de lacração, de preparação de urnas, né? E essas urnas saem daqui com todas as informações. Eu gostaria de ressaltar o que é a geração de mídias. Por favor, isso. Pronto. É importantíssimo. Pronto, porque o seguinte, a urna eletrônica, ela não trabalha online, não tem nenhum cabo ligado à urna eletrônica. Então, quer dizer, eu não tenho como da minha casa entrar em contato com a urna eletrônica. Sim, eu não tenho como. Então, a urna eletrônica é um equipamento... Nem aqui a central de apuração tem, sim, né? Isso, também. A urna eletrônica ela foi feita para trabalhar de forma ilhada. Sei. Então, tudo que vai para a urna eletrônica e tudo que sai é através de mídias. Então, nós temos uma cerimônia, que é a preparação da urna, que chama geração de mídia, que consiste em quê? Passar para mídias magnéticas todas as informações que são necessárias para a urna eletrônica funcionar na eleição. Deixa eu lhe atrapalhar. Não tem como, por exemplo, aqui a central de apuração, que fica aqui em Aracaju, né? Sim. Central de apuração saber antes que seja fechada aquela zona eleitoral, não tem como saber quem votou nem quem não votou, quantos votos não só é justo, não, porque a apuração é feita em cada sessão eleitoral, a urna eletrônica, no momento que o mesário encerra, tem um processamento de geração, o próprio sistema gera o boletim de urna, então a apuração, a contagem de votos recebidos naquela urna eletrônica é feita por cada urna eletrônica e dada a publicidade no momento do encerramento. Deixa eu lhe explicar uma coisa, mais uma vez, para lhe interromper. Eu imaginava, por exemplo, contou em Santa Amaro, que é contado em Maruim. Santa Amaro e Maruim. Aí saiu Santa Amaro, Maruim e tal, e de lá vinha a mídia automaticamente, sim.
Não, ele só Não, vem o não. resultado. Não, o resultado, cada sessão eleitoral, por Sim. força de resolução, emite o resultado várias vezes de BU, inclusive se o partido for bem organizado, tiver estrutura, pode designar fiscais para receber o boletim de urna, ou então, hoje, tem um QR Code que ele pode fotografar aquilo ali e tem o resultado daquela... O fiscal, Sim, o fiscal sim, do partido, sim. né, doutora? Por exemplo, E- o meu partido é o partido A, eu vou lá e mando alguém fiscalizar. Manda, pode pegar tudo, os boletins de urna, que o resultado, na totalização, quando juntar o município todo, a comarca, o Estado, ele não pode dar um voto a mais, um voto a menos, um voto diferente do que está o somatório dos boletins de urna. Então, a publicidade é feita em cada sessão eleitoral, através da publicação dos boletins de urna. Uma via é afixada na sala, porque o fiscal chegar depois, ele vai lá e tira, fotografa tudo e sabe o resultado da sessão. Depois é extraída a mídia de cada urna, quer dizer, tudo que vai para a urna e tudo que sai da urna tem que ser através de mídia, não ligamos nenhum cabo. Sim. Então, essa mídia é levada para o local de apuração. É o local de apuração que é a sede de cada zona eleitoral. Então, só um exemplo. Buquim. Buquim tem 4 municípios, Arauá, Pedrinhas e Riachão. Buquim é a sede da zona. Então, dessas localidades, nós temos o pessoal técnico todo que acompanha, tem pessoal do TRE. Eu levo até mesmo que Buquim para apurar em Buquim. leva para Buquim, chega lá... tem Devidamente acompanhado, com força policial. E outra. As mídias, mesmo que alguém intercepte uma mídia dessa, vou pegar aqui, vou gravar em uma mídia magnética, vou gravar um resultado diferente e o TRE vai aceitar isso. Não. Violou. Não tem como colocar nenhuma informação ali, porque o sistema é totalmente seguro. Então, são feitos vários testes, várias camadas de segurança para se chegar, para abrir o resultado e encaminhar o resultado para o TRE e, consequentemente, o TSE para a devida totalização. Pronto. Agora, eu queria só me dirigir agora à doutora Ana. Doutora Ana, por exemplo, eu vou votar com o meu telefone celular e aí eu tenho o e-título. Mas eu não posso entrar na urna com o meu telefone ligado. Aí eu quero mostrar o meu e-título para o rapaz que está lá, que vai autorizar eu votar. Como é que faz? Eu mostro e desligo meu celular ou deixo com ele? Como é que é a situação? Então, essa questão do e-título. Também com o Peixoto, né? Do e-título. Telefone celular, o TSE decidiu recentemente, salvo engano, no início da semana passada, Sim. pela proibição do eleitor entrar na cabine de votação com o telefone, para evitar tirar foto ali e tal, e divulgar o voto dele. Então, o telefone vai ficar com os mesários. Agora, se o eleitor vai desligar ou vai deixar ligado... É o problema dele. Mas vai ficar. É proibida a entrada, como é que se diz, na cabine de votação com o telefone. Agora, o e-título, no caso, a identificação é prévia. Então, ele não tendo identidade, ele vai lá com o e-título, que tem foto, tem tudo, e pode mostrar ao mesário. O mesário identifica ele, entendeu? Tem um caderno de votação com foto, com nome, com a filiação e tudo mais, e fica lá. Ali já o e-título ele cumpre na sessão eleitoral esse papel de servir como um documento oficial de identificação. Doutora Ana e Peixoto, eu entendo, particularmente, que com essa questão de não poder levar o celular, você protege, inclusive, o eleitor. Porque nós tivemos uma época onde você tinha que provar para aquele candidato que você votou nele. Quer dizer, aí você vai entrar com o seu celular e vai bater a foto, ou ver se você votou em mim. Eu acho que isso ajuda o eleitor a não incorrer nesse risco. A senhora não acha? Essa questão de portar o celular, isso sempre houve esse impedimento de se dirigir à cabine com o celular. Né? Mas agora, nessa eleição, está sendo reforçado mais ainda, né? Em relação a isso. Eu acho que isso protege o eleitor. E outra, não significa dizer que, se fosse permitido, o eleitor vai lá, está em frente da urna, ele coloca lá o candidato dele, a urna mostra a foto, ele vai lá, tira a foto. Não significa dizer, como prova também, que ele votou naquele candidato, porque ele pode corrigir e votar em outro. Quer dizer, o voto ele só é computado no momento que ele confirma. Então, o eleitor ele pode corrigir, digitar outro candidato, corrige. Então, ele só é registrado depois que ele confirma. Quer dizer, a preocupação entendeu? Agora, é que a não ser as se ele eleições sejam mais filmasse. limpas possíveis. Justo. Todo cuidado para evitar qualquer tipo de questionamento, qualquer acirramento com relação ao pleito. Hoje, principalmente nas sessões eleitorais. Com né? certeza. Porque Hoje, Sergipe tem quantos eleitores?
Sergipe tem 1.671.801 eleitores. Quer dizer, isso corresponde a quase 50% da população, um pouco mais, né? É, sim, mais. Hoje mais. nós temos, acho que... 2 milhões e alguma coisa. 2 milhões e alguma coisa. E alguma coisa, isso é uma coisa boa, né? Isso, muita gente, muitos jovens procuraram esse ano, ou foi dentro daquilo que vocês esperavam ou não? Houve um incremento, eu acredito mais por conta das campanhas que o próprio TSE fez, né? Chamando o jovem, da importância do voto do jovem, dando exemplo, inclusive com o idoso, dando exemplo, a pessoa já tem 70 e tantos anos, 80 anos, não é obrigada a votar, mas a pessoa faz questão. E o jovem, quer dizer, tem aquele jovem que não é obrigado a votar, mas tem... mas é importante que ele vá lá e exerça, por ele ser esclarecido, tudo, e exerça, não deixa para outro, como é que se diz, tomar a decisão dele, né? Independente da idade, doutora Ana Peixoto, independente da idade, eu tenho mais do que a obrigação, eu tenho o direito de escolher aquilo que é melhor para o meu país. Pode ser que meu candidato não vá ser eleito, mas eu entendi que ele é o melhor, eu tenho o direito de fazer isso, a senhora não concorda? Sim. Né? Isso não é verdade, Peixoto? Justo. E, assim, voltando para o inicial, com relação à preparação de todas as urnas para as eleições, todo o processo nosso, ele é feito, assim, em cerimônia pública, tem auditoria, e, inclusive, esse ano, nessa eleição, o TCU encaminhou o ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, determinando que fosse indicado em todos os estados interlocutor e que vai haver auditoria com representante do TCU em cada estado, fazendo, acompanhando essas auditorias. Eu vejo que é muito bom isso aí, porque apesar de ser cerimônia pública, mas localmente, às vezes, o partido eu não sei se confia demais na gente, mas não comparece e tal, fica... E o TCU estando, ele vai, assim, acompanhar todo o processo, vai checar o que está na resolução, se nós estamos fazendo a coisa corretamente. Então, tudo é feito com auditoria. E nós temos uma representatividade aqui, a representação do TCU aqui. Sim, o Jackson todos os estados têm. Então, nós vamos ter, esse ano tem a figura do TCU fazendo auditoria presencial, entendeu? Então... Nós temos, assim, a cada dia de preparação de urna é feita uma ata, é publicado tudo, é dado a transparência. Antes nós divulgamos todos os municípios, que dia que vai receber a carga da urna. Sim. Apesar de ser uma eleição estadual, que os candidatos são os mesmos, né? Mas nós fazemos questão de publicar cada dia os municípios que receberão. Isso. E a imprensa divulga também, porque vocês avisam. Sim, a imprensa divulga, justo. A imprensa divulga, que é importante, essa transparência, a comunidade pode acompanhar, os partidos políticos nem se fala, que pode acompanhar. Até deve, né? O Ministério Público, entendeu? Então, é isso. Nós iremos concluir uma semana, vamos deixar uma semana na véspera da eleição para a distribuição dos equipamentos na sede das zonas... O Exército acompanha essa distribuição? Sim, sim. E é feito tudo assim, em carros, como o pessoal nosso, acompanhando todo. O acompanhamento, o zelo, porque não é questão de alguém interceptar e colocar alguma coisa na urna, que a urna vai funcionar, não é isso. A questão maior é o prejuízo que se teria de haver um acidente também. Aquelas urnas têm que ser repreparadas e, a depender do acidente, os equipamentos serem perdidos. Pode acontecer. Sim, que pode ocorrer. Então, nós temos sempre uma reserva estratégica, além da reserva que nós distribuímos nos municípios, nós temos uma reserva estratégica para que, se ocorrer alguma coisa, a gente tem como repor. Agora, não é aquela preocupação de alguém pegar essa urna, que a urna ela é preparada, ela só funciona no dia da eleição. Se eu levar para minha casa, eu vou fazer uma bobagem. Não vai fazer nada. E outra coisa, a urna eletrônica, como os sistemas seguros, ela tem os eventos de log. Então, a partir do momento que prepararmos uma urna no depósito aí, sim, essa urna, toda vez que a pessoa ligar, tentar fazer alguma coisa, ela registra. Olha, a urna foi dado carga hoje. Amanhã, alguém ligou a urna, desligou, desligou. Está registrado. Isso, o partido político ele vai ter acesso às informações. Entendeu? Então,
tudo que ocorre com a urna, ela tem um log, o registro de todos os eventos. E na urna eletrônica não dá, não tem como ela funcionar fora do horário do dia. Então, ela é preparada para funcionar naquele dia, tem um relatório de zerésimo, e tem todos os procedimentos que são feitos, registrados, para numa auditoria se recuperar tudo, voltar tudo que... Agora, vamos supor, você chega lá, o cidadão vai instala na zona tal a urna, aí a urna não funciona na hora. Não funciona, não tem problema. Nós temos a reserva técnica, sabemos que são equipamentos eletrônicos, principalmente a urna eletrônica, que ficam armazenadas durante um tempo grande aí, que o equipamento eletrônico tem que ser, o ideal é que ele fique ligado direto. Nós fazemos testes exaustivos durante, de 3 em 3 meses, nós pegamos todo o parque de urna nosso. Hoje nós estamos com 9.000 urnas eletrônicas, vamos trabalhar na eleição com 7.500 urnas, então nós pegamos essas urnas, fazemos testes exaustivos que visa identificar se tem algum componente com um defeito para evitar deixar isso para a véspera da eleição, porque seria um risco grande de ter uma quantidade de peças, a gente descobrir na véspera da eleição uma quantidade de peças, de componentes, e o mercado não ter. Então, a gente vai fazendo isso de 3 em 3 meses, vamos verificando, corrigindo, para, de forma a deixar as urnas no período eleitoral, elas, ok, mas pode apresentar o defeito. Eu preparo uma urna hoje, amanhã ligar, ela pode, num universo desse, ela pode apresentar o problema, mas não tem problema. Pegamos a mídia dela, as 2 mídias, levamos para a urna reserva. A urna reserva é preparada sem essas mídias externas, ela só é preparada com as informações de programas, as informações necessárias para o funcionamento dela, mas os dados são levados, são herdados daquela urna que foi danificada, quer dizer, tudo que estava naquela urna, vamos supor que já teve votos ali, no momento que ela quebrou, viu que não dá para funcionar com ela, leva-se a mídia para uma outra urna, ela faz o sincronismo das informações e ela passa a coletar os dados finais com os dados já iniciais, quer dizer, todos os eleitores que votaram até aquele momento serão aproveitados. Entendo. A outra coisa, Peixoto, nós temos hoje quantos colégios eleitorais em Sergipe? Qual o maior? Olha, são 1.185 colégios locais de votação, tudo, capital interior. Primeira zona é a capital, né? A capital tem a primeira, a segunda e a 27ª. São 3 zonas eleitorais. A Barra dos Coqueiros está ligada à capital? Está na segunda zona. Que é a da capital? Sim. Capital. Porque basta atravessar o rio. Justo. Então, o que ocorre? São 1.185 locais. Nós temos, do interior, tem um colégio muito grande que é em Itabaiana, que é o Murilo Braga, sempre comporta diversas sessões. Então, o maior colégio eleitoral de Itabaiana no Colégio Murilo Braga, é isso? Sim. É um colégio grande. Aqui é o Ateneu, ainda é? Sim, no Colégio Ateneu. Sim, ainda. Aqui eu digo aqui em Aracaju. Sim, aqui em Aracaju. Mas são 1.185 locais. Nós iremos trabalhar com 5.504 sessões ativas. Sim. Entendeu? E um universo grande de 1.671.801 eleitores. Esse é o universo de eleitor nato, eleitor de Sergipe. Na eleição, nós iremos trabalhar com 1.668.983 eleitores. Por quê? Tem um voto em trânsito. Entendo. Tem cidadãos de Sergipe, são eleitores de Sergipe, que estão... já estão morando fora, tal. Mas quer votar aqui. Então, e aí essas pessoas podem pedir para votar lá, no caso, se ele estiver fora do estado, vai votar somente para presidente. A cidade tem que ter 100 mil habitantes. Sim, no caso do voto em trânsito. Então, Socorro e Aracaju recebem eleitores para o voto em trânsito de outras localidades do estado. Eu estou em Maceió, mas eu quero votar para presidente. Em trânsito, aqui. Aí é Socorro. Então, eu não posso votar para governador, nem deputado, nem senador, só para presidente. Porque, no caso, agora, se o eleitor estiver em trânsito, no caso, os policiais... Estão trabalhando. Estão trabalhando, o pessoal da Justiça Eleitoral, as pessoas a serviço da Justiça, teve um período que pode requerer o trânsito, né?
quer dizer, fazer uma transferência temporária, não é o voto, fazer uma transferência temporária, e aí sim... Eu voto na urna de lá. Na urna de lá e ele vota em todos os candidatos, porque mas ele é vamos eleitor supor, de Sergipe. Isso, vamos supor, eu trabalho na Justiça Eleitoral, né? Aí eu vou trabalhar, você me escala para trabalhar em Santa Amaro. Sim. Aí eu vou votar em Santa Amaro. Sim. Eu voto para presidente, para senador. Pronto, já teve o período de fazer a transferência temporária. Especial, né? Temporária especial. Justo. Por quê? E outra coisa, um eleitor de Aracaju, por exemplo, uma pessoa daqui da Justiça Eleitoral de Aracaju vai votar em Lagarto, quer dizer, vai trabalhar em Lagarto. Pede essa transferência. No dia, vamos supor que a escala a pessoa não pôde ir para Lagarto. Sim. Ela vai poder somente ela não vai poder votar na seção de origem dela. Ela só vai poder Lagarto? Em Lagarto. Aquilo ela pode justificar. Entendeu? Porque ele transferiu o domicílio eleitoral dele temporariamente, para aquele turno, em cada turno tem isso, para Lagarto. Então, lá só vai. Em Lagarto ele não pode justificar, teria que votar naquela seção ao qual ele foi colocado. Apesar dele estar na urna eletrônica, também ele vai estar na urna eletrônica aqui, na sessão eleitoral dele, mas vai estar inabilitado para receber votos, porque ele está temporariamente para lá. Então, ele vota em todos os candidatos e a possibilidade de votação mesmo para presidente é aquele eleitor em trânsito de uma unidade da federação para Agora, pra o outra. Voluntário, por exemplo, o cidadão voluntário, já foi todos os voluntários já foram registrados? Ou eles... Todos, não, esse período já passou dessa transferência. Agora já vamos ainda entrar no período de preparação de urna. E o presidente da mesa é um voluntário? Também, ele pode ser voluntário, inclusive esse ano teve muitos voluntários, mas ele é convocado, quer dizer, se não tiver voluntário suficiente para cobrir essa quantidade de mesário que se precisa, é como convocado. Então, cada juiz eleitoral convoca eleitores para fazer parte da mesa. Mas vamos supor, um dos convocados, um dos voluntários adoeceu. Aí como é que você fica nessa situação? Não, aí tem o seguinte, tem a reserva técnica e uma coisa que é interessante, o mesário que tiver lá, quer dizer, os mesários, alguém vai convocar quem tiver na fila. Quem tiver na fila. O primeiro eleitor que tiver na fila, ele vai convocar. Isso. Aí ele é um cidadão... Para compor a mesa. Ele é um cidadão brasileiro, como outro qualquer, e aí também não só perde, ele tem algumas vantagens que a Justiça Eleitoral oferece. Né? Claro. Agora, e outra coisa, é importante ressaltar que, diferentemente de todo e qualquer, de empresa, de órgão, e que tem os servidores... operando o computador, na eleição, quem opera a principal máquina que recepta os votos são pessoas da comunidade. Certo. Quer dizer, são os mesários convocados. Eles são convocados ou não, que tem aqueles voluntários, e que vai operar, quer dizer, vai receber todos os votos, vai receber as urnas e entregar as urnas com a eleição apurada naquela sessão. Pronto, eu queria falar somente sobre a questão da apuração, mas eu queria saber de você, Peixoto, se antes da apuração você tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar. Então, tem somente o de grande impacto, justamente a geração de mídia, essas duas cerimônias públicas, e depois, na véspera da eleição, tem uma atividade de suma importância, que fazemos parte também, mas tem uma comissão designada para isso, que é a escolha. Esse ano, nesse ano, o TSE colocou, a resolução veio, escolha das agremiações partidárias e isso, sorteio de urnas eletrônicas que vão fazer parte da auditoria, a chamada auditoria da votação paralela e também auditoria na sessão eleitoral antes do início da votação. Então, serão 23 urnas esse ano sorteadas, das quais 20 vão para... Nós vamos fazer essa auditoria no Yacht Clube. Tem uma comissão designada com juiz, promotor, servidores da Justiça Eleitoral. E 3 sessões, 3 urnas, serão auditadas na sessão eleitoral antes do mesário imprimir o relatório de Zerés, ou seja, antes de habilitar o primeiro eleitor para votar. Então, são auditorias distintas, são sorteadas no sábado, na véspera de cada turno da eleição. Essas urnas, essas 20 que vão para a auditoria no Yacht Club, elas são recolhidas, as urnas são recolhidas das zonas eleitorais e são preparadas novas urnas para substituir essas. Então, a auditoria que mostra
é que a urna eletrônica ela registra o voto corretamente. Então, todo o procedimento é feito para isso, porque se a urna não fosse sorteada, ela iria receber votos na sessão eleitoral. Então, o sorteio ou a escolha, no caso, vamos distribuir, a comissão vai distribuir todas as sessões eleitorais ativas do Estado, a agremiação vai poder dizer, não, eu quero de Lagarto na sessão tal, Aracaju tal, não sei o quê, de forma que tenha essas 20 sessões, essas urnas são recolhidas. No domingo, paralelamente à votação, essas urnas receberão votos reais, são votados em candidatos reais. Esses votos são feitos pelos partidos políticos, registrados em cédulas, guardadas essas cédulas em urna de lona, e para cada urna eletrônica tem uma urna de lona com aquelas cédulas, que aquelas cédulas vão representar os eleitores ali. A comissão, para cada ilha dessa, que tem uma urna, um micro e uma urna de lona, o servidor ele vai lá, tudo mostrado, filmado e aberto ao público, inclusive vai estar transmitido pelo YouTube. Sim. Esse eleitor, quer dizer, as cédulas todas foram preenchidas com candidatos reais, todo lacrado nessas urnas. O servidor vai lá, escolhe aleatoriamente, sem olhar, mostra a cédula que foi preenchida previamente, mostra, vai lá, registra no micro, imprime o conteúdo daquela cédula em 2 vias. Uma via é anexada à cédula, outra via vai servir para ele digitar na urna eletrônica. Então, isso é feito o dia todo, simulando a votação na sessão eleitoral. No final do dia, encerra, às 5 horas, encerra. Vamos imprimir o relatório em cada micro ali, o relatório de todas as sedes, todo o conteúdo que foi digitado. Mas quem estiver na fila ainda vai votar? Não é. Não, não é a votação. Não, a votação foi feita pelos partidos políticos através de cédulas. Aí não se trata da votação do eleitor comum. Não, aí é um ambiente seguro, sim. O voto é aberto ali, é tudo filmado, entendeu? E ali, no final, o micro é registrado tudo no micro, impresso o relatório, que esse relatório vai ser confrontado com o boletim de urnas impresso pela urna, porque todo o conteúdo de cédula, se eu tiver 250 cédulas que foram feitas ali a votação, 250 foram apuradas nesse sistema de apoio e 250 registrados na urna, então tem que bater. Entendo. Então não pode estar... como o balanço de uma empresa. Tem que bater. Justo, tem que bater. E não é bater a quantidade de votos, é bater exatamente um candidato pode receber. José recebeu um voto a mais e em detrimento de outro. Não, tem que bater tudo certinho. Brancos, nulos, votos válidos, de legenda e tudo. Então tem que... Eu queria saber agora também o seguinte, nós vamos falar sobre apuração, né? Eu sou de uma época que a gente demorava 3, 4 dias, doutora, para saber o resultado. No segundo dia até tinha uma ideia, mas o resultado não sabia. Qual é a previsão de vocês apresentar os resultados esse ano? Como sempre, nós fazemos toda a logística nossa para a noite. A gente não pode dizer assim, não, em 1 hora, 2 horas, 3, mas assim, tudo para no domingo à noite, antes da meia-noite, termos o resultado. Tem provado até que antes disso está fazendo, bem antes, né? Bem, agora eu não posso dizer, não, esse ano vamos fazer, porque foge muito. Olha, imagine, nós temos lugares aqui de votação, de difícil acesso, que demora quase 2 horas para a mídia chegar na sede da zona. Entendeu? Então, num estado pequeno como esse. E aí, o que ocorre? Isso aí é que demora, porque o resultado chegando, a mídia chegando na sede da zona, é questão na capital é rápido. Segundo, é questão de segundos que ele lê aquilo ali, faz todo o dispositivo de segurança para verificar se aquele resultado é correto, vem de uma urna que foi preparada num ambiente seguro, que tudo isso são várias camadas de segurança. Aí ele é transmitido aquele resultado. Transmitiu, tem mais uma parafernália de segurança para depois totalizar esses votos e fazer a divulgação imediata. Então, não tem como a gente estar segurando. Não, eu vou segurar esse resultado. Não, automaticamente. Chegou. Totalizou, divulgou, a imprensa já está sabendo. Pronto, é isso que eu queria saber. É claro que o próprio TRE e o TSE também divulgam de imediato
dão a informação para o Brasil inteiro na hora Sim. que aquilo acontece. Mas, por exemplo, a imprensa, alguns eleitores, alguns candidatos gostam de estar num determinado local para acompanhar, mesmo sabendo que em casa ele podia ver. Onde vai ser esse local? Não, aí, antes a gente tinha sempre um local para fazer essa divulgação. Como hoje está assim, vários provedores Não têm precisa. o celular aplicativo para a pessoa fazer o acompanhamento. Então, a imprensa tem tem a recepção aí, tem um local. Uma sala de imprensa para isso. Agora, antes nós tínhamos um local para o eleitor, entendeu? Para o eleitor também, o público externo. Hoje acabamos com isso, que nós chegamos à conclusão que não teria mais assim o porquê. Imagine, uma população, Aracaju é pequena, mas imagine se um quarto da população resolvesse para aquele local. Não tem Vá para 13 de julho. Hoje tem o celular, agora a imprensa tem uma sala, tem um auditório específico lá que a gente recebe, tem um telão para fazer Peixoto, o nosso tempo extrapolou muito mais do que o que a gente imaginava. Doutora, porque conversa boa a gente não tem vontade de parar. França, só para encerrar, eu queria lembrar que amanhã, dia 2 de setembro, Sim. é o último dia para os partidos preencherem as vagas remanescentes. Pronto. E o que significa isso? Se os partidos não indicarem o total de candidatos que eles podem indicar, né, no período do registro de candidatura, eles têm até amanhã para apresentar esses candidatos, porque cada partido ou federação, para a Câmara Federal, eles Amanhã, podem só indicar... repetindo, 2 de setembro. 2 de setembro. Se esse programa for ao ar depois do dia 2, não, vai agora no dia 2 mesmo. Mas se alguém 2 ver de depois, já setembro. sabe. Depois do dia 2, acabou. 2 de setembro, exatamente. É o prazo final para a apresentação dessas vagas remanescentes. Caso não tenham preenchido o total de vagas que é possível, que no caso da Câmara Federal é 100% do total de vagas, são 8 mais 1, 9. Se ele não preencher essas 9 no momento oportuno das convenções, ele pode preencher amanhã. E na Assembleia Legislativa, da mesma forma. Doutora, eu comecei com a senhora, para terminar, eu vou terminar com o Peixoto, mas já que a senhora está com a palavra, eu vou terminar com a senhora. Eu queria primeiro começar o fim pelo começo. Eu queria primeiro agradecer a senhora por ter vindo conversar com a gente, por essas explicações que eu tenho certeza absoluta que são esclarecedoras para o eleitor. Foi bom ter a senhora aqui com a gente. Sim, é uma satisfação também e nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado, doutor. A você também, Peixoto. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Ok, qualquer coisa estamos assim bem pertinhos aqui, né? É só atravessar a rua. Sempre à disposição. Muito obrigado. A transparência é tudo para a justiça eleitoral. Com certeza. Aqui para o tribunal também, né? Por isso existem os portais da transparência. Justamente. Muito obrigado. Pois é, nós terminamos nosso Tom de Conversa de hoje agradecendo aos 2 representantes do TRE e com certeza você ficou muito mais esclarecido, mas qualquer dúvida também tem o pessoal da comunicação lá do TRE, você pode entrar em contato com o Ricardo Ribeiro, lá no TRE, que ele está lá e passa para quem tem direito. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.